Bora aqui comigo para um tipo de vídeo que tem tempo que eu não faço aqui no canal. Quero te mostrar agora uma análise técnica raiz do Bitcoin. O gráfico de preços mostra para a gente uma quantidade muito grande de informações. E se a gente não souber interpretar essas informações, sabendo primeiro para onde olhar e qual a hierarquia dessas informações, o que é mais importante de levar em consideração a cada momento, o grau de subjetividade da análise técnica ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então eu quero te mostrar aqui o que de mais relevante o gráfico está mostrando para a gente. 3, 2, 1. Se você chegou por aqui agora e ainda não me conhece, me chamo Carlos Cordeiro, tenho uma empresa de research de criptomoedas e sou especialista em operações estruturadas com opções de criptomoedas. Para conhecer mais o meu trabalho, me acompanhar no Instagram e nas outras redes, link para isso aqui na descrição. E agora, bora pro vídeo. Estou no gráfico semanal do Bitcoin no Pair Dollar. Primeira referência gráfica aqui é uma região de suporte que começa nos 25 e vai até os 22 mil dólares e a principal resistência se inicia mais ou menos nos 31.500 e vai até os 35.500. E nessa faixa aqui o Bitcoin vem oscilando desde março desse ano e formando aqui uma base de preços. Mas o que todo mundo quer saber, Bitcoin vai subir ou vai cair? Antes de te mostrar isso, eu vou te mostrar o que eu espero, eu quero te mostrar uma operação que pouquíssima gente conhece, que é uma operação não direcional. Você está vendo que o Bitcoin está aqui bem equidistante dessas duas pontas? Aqui é o meu ponto de equilíbrio superior e aqui é o meu ponto de equilíbrio inferior. Enquanto o Bitcoin fica oscilando nessa faixa de preços aqui, eu estou no lucro, independentemente se ele suba ou caia. E além disso, o tempo está a meu favor nessa operação. A única coisa que eu estou mudando aqui é a variável tempo. À medida que o tempo passa, eu atinjo o lucro máximo nessa operação. Essa daqui é uma operação estruturada com opções de Bitcoin. Se você tem interesse em se aprofundar e conhecer mais, estou disponibilizando uma Masterclass gratuita aqui na descrição desse vídeo. Fechando esse parênteses, o que eu acho mais importante você observar no gráfico do Bitcoin? Já que a gente está falando do mais importante, vamos colocar aqui no gráfico mensal, que é o tempo que tem menos ruído de todos, embora ele passe algumas informações atrasadas para a gente. E aqui no gráfico mensal, o indicador mais importante que eu considero é esse daqui, é o coeficiente de correlação. A gente pode procurar com esse coeficiente tanto ativos que sejam diretamente correlacionados com o Bitcoin, mas também os ativos inversamente correlacionados, como o DXY, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas, eles ajudam bastante a nossa tomada de decisão. Veja, quando o coeficiente de correlação está aqui no zero, significa que há ausência de correlação entre os dois ativos. Nesse caso aqui, entre o Bitcoin e o dólar. Quando ele está 1, significa alta correlação, correlação perfeita, para onde um vai, o outro vai. E aqui em menos 1 a gente tem uma correlação inversa, para onde um se move, o outro se move para o sentido contrário. E a gente observa que no gráfico mensal a correlação inversa entre esses dois ativos é muito grande. O comportamento dos preços deixa isso muito evidente. Estou pegando aqui um tempo desde final de 2016 até 2017. Então veja que quando o Bitcoin está em tendência de alta, o DXY está em tendência de baixa e vice-versa. Quando o DXY está em tendência de alta, o Bitcoin está em tendência de baixa. E a gente segue esse padrão de forma rigorosa ao longo dos anos. Quando um está caindo, o outro está subindo. Quando um está subindo, o outro está caindo. E mais recentemente, o DXY saiu desse canal de baixa e entrou num canal de alta. E no mesmo período, o Bitcoin saiu da tendência de alta mais curta que ele vinha percorrendo e também está numa tendência de baixa. Agora vamos pegar um gráfico mais rápido de uma semana. Observe que no final de 2002, o DXY reverteu a tendência até então de alta, entrou nesse canal de baixa, que foi exatamente quando o Bitcoin fez fundo e desde então ele permanece numa tendência de alta. Embora ao longo do ano muitas pessoas tenham falado insistentemente que mesmo com a reversão de tendência de alta que elas não enxergaram, o Bitcoin continuaria perseguindo os 12 mil, que não aconteceu e não acredito que vai acontecer ainda agora. Só que agora, nas últimas 13 semanas, as 13 últimas semanas consecutivamente,
O DXY tem entrado em tendência de alta e essa alta coincidiu com o último topinho semanal aqui do Bitcoin. E agora no semanal ele está aqui nesse canalzinho de alta. Lembrando que a tendência de um canal de alta é romper para baixo, assim como a tendência de um canal de baixa é romper para cima. Portanto, no curto prazo é esperada alguma correção para o Bitcoin. Qual um dos suportes mais fortes que eu considero? Repare que eu tenho essa região verde aqui marcada. Essa daqui é a média de 200 semanas e olhe como esse daqui é um suporte bastante confiável, bastante forte para o Bitcoin. Se a gente observar no gráfico diário, a gente observa que essa marcação verde aqui, que corresponde à média de 200 semanas, foi o suporte que sustentou o preço do Bitcoin nas últimas quedas que ele teve ao longo dos últimos meses, ok? Então aqui continua sendo um suporte forte aqui na região dos 25.600, 25.700. Mais abaixo a gente tem uma base de preços de price action nos 25, aqui já teve várias brigas de preço. Durante um bom tempo foi resistência e depois de rompida essa resistência se tornou um suporte, permanece um suporte até hoje. Então a gente tem duas linhas de defesa dos compradores, só que depois disso, entre os 25 e os 22, a gente não tem mais um suporte de price action. Então, caso ele perca os 25, caso ele perca com força, o próximo alvo para baixo é os 22. Só que veja uma coisa, você viu que historicamente há uma correlação inversa entre o Bitcoin e o DXY. No entanto, nos últimos dias, os dois têm percorrido um canal de alta. Acontece que a gente está num momento muito bom para os fundamentos do Bitcoin. Do lado da oferta, aproximadamente 70% dos Bitcoins em circulação ao longo do último ano não foram vendidos. Ou seja, quem tem Bitcoin está segurando, não quer vender. E esse comportamento das pessoas que detêm Bitcoin torna ele ainda mais escasso. Um outro aspecto da oferta, todo mundo sabe que no ano que vem, em abril de 2024, a gente deve ter mais um halving de Bitcoin que vai reduzir pela metade a emissão de cada bloco de Bitcoin, reduzindo a oferta circulante ainda mais. Em relação à oferta total, aproximadamente 93% dos Bitcoins que ao longo do tempo vão ser cunhados já estão em circulação. Se a gente considerar os Bitcoins perdidos, esse número é ainda maior. Então, do lado da oferta, a gente tem muitos pontos bullish para o Bitcoin. E do lado da demanda, o que está segurando, o que está prendendo o Bitcoin nessa faixa de preços aqui, entre os 25 e os 31, é, em primeiro lugar, a falta de liquidez. Então, enquanto os juros estiverem altos, o custo de aquisição de capital é alto, o que reduz a liquidez na economia e faz com que as pessoas não tenham dinheiro para comprar tanto Bitcoin quanto gostariam. Um outro aspecto do lado da demanda se refere à adoção do Bitcoin. Até o momento, o Bitcoin está em um topo de adoção e para que a gente tenha demanda suficiente para romper essa resistência, a gente precisa de um capital novo no mercado. A gente precisa de pessoas que ainda não se interessam, que ainda não investem em Bitcoin, investindo em Bitcoin. E o gatilho mais esperado para isso é justamente a aprovação de ETFs de Bitcoin à vista. Atualmente, além da BlackRock, Fidelity e outras gestoras que já fizeram pedidos de ETF à vista, elas têm sob gestão quase que 20 trilhões de dólares. Portanto, a aprovação de um ETF seria um gatilho que não apenas iria fazer ele romper essa resistência aqui. É claro que a gente não está falando da entrada de 20 trilhões de dólares nesse mercado, mas de um percentual, ainda que pequeno em relação a esse montante, que é muito vultuoso, ele certamente teria um impacto absurdo no preço do Bitcoin, que poderia, sem exagero algum, além das próximas mais imediatas, fazer ele testar e superar, inclusive, a alta histórica. Mas isso que eu comentei com você é análise de mercado, não é análise técnica propriamente. Então eu quero voltar aqui para análise técnica. Além do indicador de correlação que eu já te mostrei, que via de regra tem uma correlação negativa, embora nos últimos dias esteja com uma correlação positiva com o Bitcoin, eu gosto bastante de olhar o OBV. Especialmente os cruzamentos entre essa linha azul aqui e a linha laranja. Observe que quando a linha azul cruza para cima, geralmente isso é prenúncio de uma alta bastante significativa, como você está vendo aqui. No dia 20 de junho houve esse cruzamento e nos 3-4 dias seguintes o Bitcoin valorizou mais de 16%, daqui até aqui.
Por outro lado, quando ele cruza para baixo, esse é um prenúncio de uma queda bastante significativa, como essa que a gente teve, que começou mais acentuadamente aqui, entre o dia 16 e 17 de agosto. Desde então, o Bitcoin permanecia em tendência de queda, segundo esse indicador, chegou a testar no diário, não teve força para romper no dia 19 de setembro, e agora mais recentemente, com essa subida aqui, novamente o OBV entrou em tendência de alta. A gente está perdendo um pouco o ímpeto, mas a linha azul ainda permanece acima da linha laranja. Portanto, a gente continua em tendência de alta, segundo o OBV no diário. No semanal, que ele tem mais força e mais relevância, embora seja um pouco mais atrasado, veja aqui quando houve o cruzamento foi o prenúncio dessa queda aqui maior, não é? Aqui estou pegando um exemplo antigo, de março de 2022, apenas para você ver como esse indicador ele funciona muito bem, especialmente no semanal. Mas no semanal, diferentemente do diário, a gente ainda permanece nessa tendência de queda aqui. Então, voltando a esse ponto aqui, Bitcoin e DXY são inversamente correlacionados, embora nos últimos dias eles estejam com uma correlação direta, uma correlação positiva, o que deve ser revertido em breve. Em relação a índices que possuem correlação direta com o Bitcoin, correlação positiva, aquele que possui uma correlação positiva mais forte é o índice das small caps de Nasdaq, e esse indicador aqui, ele está em tendência de queda. Aqui vocês podem observar em agosto de 2022, quando os dois fizeram um topo e passaram a cair mais ainda. Fevereiro de 2023, a gente observa um topo nos dois também, e desde então queda em ambos. Entre julho e agosto, mais um topo e depois queda. E desde esse período, as small caps de Nasdaq continuam caindo. O Bitcoin seguiu nessa direção, mas em função especialmente da especulação em relação à aprovação de um ETF, ele ameaçou uma alta. No entanto, a tendência, se a gente levar em consideração as correlações inversas e diretas, ela é de baixa e, portanto, ele deve seguir esse rumo aqui, embora não acredito que ele deva despencar. A gente tem aqui um suporte importante, aqui mais um suporte importante e outro aqui como eu já te mostrei anteriormente. Mas reforço, se você quiser acumular mais Bitcoins enquanto ele lateraliza nessa região, mesmo que ele suba ou com ele caindo, não tem nada melhor do que esse tipo de operação aqui, em que você ganha com o Bitcoin parado, subindo ou caindo. Para você entender como funciona, estou disponibilizando por enquanto gratuitamente a Masterclass Multiplicação dos Satoshis. Para você ter acesso a ela, é só clicar no link que está aqui na descrição. Se você gostou, taca o seu joinha, confere se está inscrito no canal e com o sininho ativado. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!